Fala, minha gente, que beleza! Estamos chegando aqui para mais um VibraCast. Terça-feira e a gente deseja boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem estiver nos acompanhando aí no fuso horário. E vamos aqui agora para um balanço do que estão fazendo as equipes pernambucanas no Campeonato Brasileiro. Por quê? Aproveitamos uma semana aberta, a gente chama de uma semana cheia, porque nenhuma das equipes vai jogar no meio de semana. Então, reunimos aqui alguns colegas da imprensa para a gente bater um papo sobre o desempenho, principalmente, claro, do trio de ferro, mas sem esquecer dos 4 que também estão nos representando na 4ª divisão do futebol brasileiro. Então, nós vamos fazer isso, o programa vai ter muito conteúdo, vai ser muito bacana. Já já eu cumprimento meus companheiros aqui de bancada de hoje, tá? VibraCast tem um apoio, galera que está nos acompanhando. Vamos falar aqui de algum dos nossos apoiadores. Pernambuco da Sorte vem aí. Domingo, você sabe como é que é, né? Título de capitalização na mão. Pernambuco para 9 horas da manhã de todos os domingos acompanhar o título de capitalização, sorteio que tem simplesmente a maior credibilidade em toda a região Nordeste. Prêmios extraordinários. E você acompanha todo domingo o Pernambuco da Sorte. Também está com a gente a Império Móveis e Eletro, tudo para sua casa, sofá, geladeira, fogão, ar-condicionado, ventiladores, simplesmente tudo. E vem aí a promoção espetacular da Copa do Mundo, você não pode deixar de aproveitar e participar. Império Móveis e Eletro, aqui você reina. Apoio do VibraCast também com a Pitu, a melhor cachaça do Nordeste brasileiro. Pitu saborizada, Pitu Gold, Pitu Ice. Vem aí o São João também à base de Pitu. Pitu Vitoriosa é a cachaça envelhecida da Pitu, tá? A mais tradicional cachaça do Nordeste e a maior apoiadora do futebol pernambucano, Pitu. VibraCast apoio também da Maximed Planos de Saúde. Atenção você que faz parte do público da melhor idade a partir dos 59 anos. Esse aqui é sem dúvida o plano de saúde com melhor custo-benefício. Grande rede de hospitais, laboratórios, clínicas, médicos capacitados, uma grande rede de médicos, Maximed Planos de Saúde. Entra no Instagram, entre em contato com o time da Maximed e você pode ser realmente muito beneficiado sendo um usuário da Maximed. Vou cumprimentar aqui a rapaziada que está hoje comigo, Alexandre Raposo, rapaz. Como é que você tá, meu irmão? Quanto tempo? Graças a Deus, tudo bem. Tudo certinho? Prazer imenso estar aqui pela primeira vez no seu VibraCast. É verdade, rapaz. Alexandre já esteve comigo em outras oportunidades na TV. Exatamente. Né? Mas aqui no Vibra é a estreia. E João Lucas, né, que é uma grande promessa aqui da nossa imprensa. Como é que você tá, João? Tudo bem? Tudo certinho, Carlos. Minha segunda vez aqui. É verdade. Estive ano passado no pré-jogo de Esporte Central que a gente fez aqui. E agora mais uma oportunidade para a gente debater o futebol pernambucano, né? Exatamente. Aí, com esse Campeonato Brasileiro sendo representado em 3 séries, né? Estamos aí com B, C e D, Isso. onde a gente tem mais time, né, na 4ª divisão. Final de semana passado, só quem deu alegria pra gente foram os times da 4ª divisão, porque 3 ganharam. Sim. Então, eu queria fazer aqui, não sei se é tão organizadinho assim não, mas vamos analisando um por um, né? Principalmente do trio de ferro. E eu queria começar com o Náutico. E por quê? Porque, assim, Alexandre e João, o Náutico era o favorito no Campeonato Pernambucano. Acho que vocês concordam. Sim. Né? Era o favorito, perdeu aquela final. E na minha concepção, o Náutico entrava com uma boa perspectiva do que iria fazer nesse Campeonato Brasileiro. Eu não tô aqui já botando as esperanças lá para baixo, não. Mas é porque 2 derrotas seguidas pesa. Qualquer atleta de alto rendimento, ele vive muito de confiança também, né? Muito de confiança. Às vezes, em uma modalidade individual, o cara nem é essa coisa toda, mas tem uma vitória, 2, 3, o cara se enche de confiança. Isso vale para muitas modalidades, coletivas ou individuais. O Náutico perde 2 seguidas. Então, na minha concepção, existe um abalo nessa coisa da confiança dos caras. Mas eu não vejo esse abalo, aí vamos lá para onde eu estou querendo chegar, nas falas de Hélio e de Guilherme. Porque eles sempre dizem que estão no caminho certo, que a coisa está assim bem trabalhada. E eu quero ouvir de vocês o seguinte: estaria na hora de mudar um pouquinho o contexto dessa oratória. Eu acho que a gente tem que corrigir alguma coisa. Porque o Náutico perde. Não, mas está tudo bem.
perde outra de 3-0, não foi uma derrota qualquer, tá? Foi dentro de casa e foi de goleada. Sim. Mas sempre o Hélio ou o Guilherme que vai pra coletiva, a coisa tá correta, a coisa tá certa, a coisa tá isso, a coisa tá aquilo. Mas o time tá com 2 derrotas. Eu queria escutá-lo e se realmente é casual do futebol, bom, queria ouvir vocês. Bem, eu penso o seguinte, se você chega e diz que tá tudo bem, a tendência de mudança é 0. Porque ninguém vai se incomodar. Você em concorda mudar. que eles estão dizendo que tá tudo bem, não é isso Sim. mesmo? Eu não tô doido não, né? Não, eu não acho que tá bem. Não, mas eles sempre falam isso, Eles não sempre falam? falam isso, que tá no caminho certo. O problema é que ele não tá traduzindo esse tá tudo bem em vitórias, resultado. em resultados. É. O problema tá aí. Né? Então, se você diz tá tudo bem, psicologicamente na cabeça do jogador, ele não vai ter aquela coisa de mudar. Não, tá tudo bem, vamos continuar naquela trilha mesmo, né? Então, acho que tem que mexer, como você falou, né? Mudar um pouquinho o discurso para poder mexer com o brilho do jogador. Se não tá tudo bem, tá faltando o quê? Né? Assim, até pro pessoal que tá nos acompanhando entender melhor o contexto, é porque o debate começou antes da gente ir pro ar. É. E nós falávamos aqui sobre Claudinei, que a gente já chega no Santa Cruz também, mas Claudinei admitindo que o Santa Cruz fez um jogo horroroso contra o Confiança. A gente já falava do outro lado de Roger, que tá lá no América. Roger não. O time não ia bem, mas ele dizia que ia bem. Então a gente tava falando dos discursos de treinadores. E aí, João, se você tiver outro tipo de ótica, fala. Mas eu vejo o Hélio e o Guilherme sempre vão para as coletivas. Estamos no caminho certo, estamos no caminho certo, estamos no caminho certo e vem de 2 lapadinhas. Mas eu acho o seguinte, uma coisa é a coletiva de Hélio e de Guilherme, o que eles falam, e aí a gente tava até falando aqui no off que Guilherme tem uma oratória muito boa, Tem. ele sempre dá boas coletivas, Hélio também, você participou de uma, sabe como o Hélio fala bem, ele consegue ler bem o jogo, e outra coisa é internamente, né? A gente sabe que, eu acredito que essas falas vêm para amenizar um ambiente que a questão, por exemplo, começou o fator Paulo Sérgio, a saída dele já deu uma quebrada no ambiente. Eu acho que essas coletivas são para amenizar o clima e dizer para o torcedor e para a imprensa que, olha, tá tudo certo, as coisas estão caminhando, mas a gente tem que ajustar coisas dentro do grupo. Porque o Náutico é um problema que o Náutico não está apresentando agora. Vocês vão lembrar da final do Campeonato Pernambucano. Agora sou eu que vou dizer, se eu tiver doido, vocês me corrijam. No primeiro tempo do primeiro jogo da final do Pernambucano, Sport e Náutico, se tivesse sido 5-1 pro Náutico, seria exagero no primeiro tempo? Não, foi um passeio. Porque o Náutico criou muitas oportunidades, Vinícius jogou muito bem, Dodô perdeu pelo menos uns 3 gols. Então, o problema que o Náutico está apresentando dentro de campo não vem de agora. É um problema que está se repetindo. E se a gente pega esses últimos 3 jogos que o Náutico teve na Série B, contra a Ponte, o Ceará e esse agora contra o São Bernardo, aconteceu basicamente a mesma coisa. Circunstâncias diferentes de derrota, mas aconteceu a mesma coisa. Contra a Ponte, o Náutico ficou com 2 a mais. A Ponte já com dificuldades, toda a questão física e financeira da Ponte Preta, e o Náutico só conseguiu fazer um gol, venceu com 1-0 com gol de pênalti de Vinícius. Contra o Ceará, 3 bolas na trave, volume de jogo, o Náutico não conseguiu fazer. O Ceará, na chance que teve, na falha de Muriel, gol do Ceará, o Ceará ganhou o jogo. E ontem o Náutico fez um primeiro tempo interessante, teve a chance de abrir o placar com o Vinícius, que perdeu um pênalti. E aí no segundo tempo, o São Bernardo, jogando daquela forma mais reativa, conseguiu fazer 1, fazer 2, fazer 3. Então, eu concordo no ponto de que as coletivas de Hélio e de Guilherme, a gente analisando parece que tá tudo bem, mas eu acredito que o discurso internamente é outro, de cobrança. Você lembrou aí, João e Alexandre, quando eu tava lá no Castelão, tava lá presencialmente, e né, fiz quase que um exclusivo com ele lá, eu disse, pô, Hélio, que sentimento fica, foi a primeira pergunta que eu fiz, que sentimento fica de você ter jogado melhor do que o adversário e perder o jogo? Não, pergunta básica, a primeira pergunta, ele disse, tô frustrado. E no decorrer da resposta, ele diz assim, olha, não adianta a gente ficar só ouvindo os elogios de que fizemos um bom jogo, mas a gente não conseguiu o resultado. Eu disse, pô, boa. Né? Boa. Pô, não estou satisfeito com isso. Aí eu achei que ele foi mais certeiro. A de Guilherme nesse 3-0, eu já achei... A oratória dele é sensacional, não é só boa, não é muito boa. Ele fala muito bem o português e se expressa bem. Mas, pra mim, ele floreou muito. Um placar de 3-0. 3-0 é goleada, gente, dentro dos aflitos. É muita coisa. Não dá pra dar uma alisadinha só, não, sabe? Eu acho que precisava... Porque, assim, o torcedor, ele quer escutar alguma coisa pra dizer assim, por que ele levou 3? Pra tentar justificar a derrota. É Não pode... Pronto, não... Outra, a gente vai chegar no Santa Cruz também. Não pode normalizar um 3-0. Porque eu falei do Santa, porque eu escutei muita gente dizendo assim, tá se normalizando o Santa Cruz deixar de pagar, tá se normalizando o Santa Cruz ter insucesso, né? Só abrindo um parêntese.
Não pode normalizar, Alexandre, um 3-0 em casa não. Não, não pode. Em casa, principalmente, pode. né? Se você tá jogando fora, também não é normal, mas você tem a desculpa. Não, jogou fora, o gramado, a arbitragem, tem todo um contexto. Mas você jogar o que o Náutico tá jogando, que não tá jogando tão mal, tá jogando bem, mas não tá traduzindo em resultado, não tá traduzindo em gols. Eu acho que então é nessa alguma linha. coisa tá errada nisso aí. Eu acho que é nessa linha que talvez o próprio Hélio ou o Guilherme tentem defender o trabalho. Porque o Náutico não tá jogando mal. Não tá. Não. Entendeu? Então a gente não pode assim crucificar o trabalho dos dois e dizer o Náutico joga mal, o Náutico não tá bem. Porque o Náutico teve bons desempenhos apresentados. Contra o Ceará, a gente fez até esse jogo, Carlos. Sim. E o Náutico teve 3 bolas na trave, teve muito volume ofensivo. O Ceará, na vez que chegou, fez o gol. Tanto que Hélio na coletiva, e ele falou muito bem nessa coletiva que você perguntou a ele, o sentimento é de frustração mesmo. Mas deixa eu te interromper rapidinho, João. Você na transmissão lá na rádio, Transamérica TMC, naquele jogo, eu me recordo muito bem. Você disse, um retrato do que aconteceu no Clássico Rei, onde também o Fortaleza foi melhor do que o Ceará, não foi? Sim. Martelou o Ceará e Com um a mais. Perdeu. Com um a mais, Com o a Ceará mais. tava com um a menos. E o Fortaleza perde o jogo. E o Náutico fez a mesma coisa com o Ceará. Aí eu digo, bom, então, isso deve ser uma característica do Mozart, do Sim. Ceará. Reativo. O outro time tem mais posse de bola e ganha o jogo. Pronto, outra coisa que eu Né? citei na transmissão foi justamente essa questão do Mozart, porque ele conseguiu 2 acessos seguidos com Mirassol e Coritiba e ele não ficou justamente por conta disso. O time se defendia muito bem, mas atacava pouco. O Coritiba ano passado, que foi o campeão, teve um dos piores ataques da Série B. O Atlético Paranaense, que foi o vice-campeão, fez 51 gols. O Coritiba fez 30 e poucos gols. Putz, quase a metade. Entendeu? Então, Mas ganhou quando tinha que ganhar, né? exato. E as vitórias eram de 1-0. Tomava pouquíssimos gols. Foi a melhor defesa disparada da Série B, o Coritiba ano passado. Só que fazia pouco gol também. As vitórias eram curtas. Ele fazia o necessário. Isso, exato. Mas aí complementando, aí quando vem pro jogo com o São Bernardo, aí se repete. De novo não joga mal, mas de novo perde. Aí o que eu tô ansioso pra ouvir é, a gente tá sim jogando bem. Agora, a falta de finalização pro gol é por conta de. Eu acho que é isso que todo mundo tá querendo ouvir. A perda da Nós- última bola. A justificativa, Entende? né? A justificativa do. Tá, por que tá criando e não tá. Não tá fazendo, mas por que não tá fazendo? Não pode simplesmente só dizer que tá jogando bem. Tá, meu velho, mas e o produto final? Eu acho que é isso que o torcedor quer ouvir, que a gente quer ouvir. Sim. Eu não sou ninguém aqui treinador do Náutico, pra gente saber o que é que tá faltando lá pra. E eu acho que é isso que a gente tem que cobrar também. A explicação. A explicação. Entendeu? A A explicação. O origem, torcedor quer a ouvir a origem do explicação. problema. Exato. O O torcedor que quer está ouvir a explicação. acontecendo? Né? A origem do problema. Uma pergunta, Se você- já que vocês acompanharam. Eu confesso que eu não acompanhei o jogo na íntegra, o jogo inteiro do Náutico. Paulo Sérgio começou o jogo? Não, foi Derek. Então- Inclusive ele que sofre o pênalti que Vinícius perdeu. Pronto. Mas aí vamos lá. Vamos tentar chegar nesse negócio, né? Tá faltando o homem com cheiro de gol, não? Eu acho que Paulo Eu tô Sérgio. levantando aqui, viu? Eu acho que Paulo Sérgio está deixando a desejar. Tá deixando, mas Eu não acho. tá jogando. Eu acho. O pouco que jogou, Tá deixando a desejar. não chega tanto, fica mais sumido. Entendeu? Eu acho que ele não tá puxando tanto a responsabilidade pra ele, não. Eu acho que o problema estaria resolvido se Derek tivesse feito aquele gol contra o Ceará que foi na trave. Foi a primeira bola na trave. Foi a primeira bola na Das trave. 3. E aí eu acho assim, se a gente for analisar os dois jogadores, Derek e Paulo Sérgio, acho que Paulo Sérgio é bem melhor tecnicamente do que Derek. Mas essa questão envolvendo o Hélio, a gente já viu acontecer na temporada passada com o Marco Antônio. Né? Teve a blindagem, o Marco Antônio fica, 2 jogos depois, Marco Antônio jogou mal, não jogou mais nenhuma partida pelo Náutico. Acabou. Então, isso é minha visão, tá? Opinião. Por mais que Hélio venha na coletiva e diga que tá tudo certo, eu acho que se quebrou alguma coisa em relação à confiança de Tá. Hélio em relação a Paulo Sérgio. Eu acho que Derek tá ganhando a oportunidade por conta disso. Porque eu acho que ele não performa tão melhor do que Paulo Sérgio. Paulo Sérgio até entrou no segundo tempo daquele jogo contra o Ceará e perdeu chance também. Mas eu acho ele tecnicamente mais jogador. Eu acho que ele deveria ter mais oportunidades como titular, mas eu acho que isso foi uma coisa que quebrou a confiança de Hélio e de Guilherme com ele. Mas aí é que tá. Então não ficou bem resolvido. Eu acho que não. Eu acho Se é que pra não. ficar, tem que aproveitar do jeito que tem que se aproveitar. Eu acho que o Náutico é muito mais importante do que qualquer ego. Não é? Qualquer Não, com briga, certeza. qualquer. Eu acho que isso tudo tem que ser resolvido internamente. Mesmo que fique essa questão de. Olha, a relação não vai ser a mesma. Beleza, a relação pode não ser a mesma, mas o futuro do Náutico e o bem do Náutico é mais importante do que isso. Eu acho que tem que existe passar por cima disso. existe uma dependência muito grande do Náutico com relação a Paulo Sérgio. Quando Paulo Sérgio joga e tá bem, o Náutico joga bem. Quando Paulo Sérgio não joga, aí é um Deus nos acuda. Ano passado eu me lembro de falar muito da Paulo Sérgio dependência. Sim. Isso que você tá dizendo. Só que o Náutico foi pra outro nível, né?
depender de Paulo Sérgio numa Série B, eu acho que aí o Náutico estaria se nivelando por baixo. E Paulo Sérgio foi muito importante ano passado na reta final, né? Ele passou muito tempo machucado. Não jogou boa parte da campanha da Série C, mas na reta final ele foi importante. Fez o gol do acesso contra o Brusque. Foi ele que converteu Faz o pênalti. aquele com o Guarani lá, né? Exato. Então, negócio meio diferente, aquela cabeçada. Foi estranho aquela cabeçada. Foi. Mas foi aquela sal do chuveirinho, não foi? Isso, encobre o goleiro. Foi muito estranho aquela cabeçada. Demais. Mas o homem sabe fazer gol. Sim, sabe fazer gol. É um jogador que foi muito importante na temporada passada. E a expectativa é que nessa temporada ele conseguisse jogar mais jogos. Aí teve essa questão. E aí tá esse dilema aí, se mantém o Derek, dá mais oportunidades a ele ou se o Paulo Sérgio volta. Eu acho, inclusive, que se a gente for ver a análise da própria torcida, a torcida vai ficar dividida. Também. Eu não acho que a maioria vai dizer que Paulo Sérgio tem que voltar, não. Porque existem muitas críticas em relação ao jogo de Paulo Sérgio também. Mas a torcida não ficou chateada porque Paulo Sérgio queria sair? Então, levando isso em consideração... Eu acho que não. Sabem a importância dele, eu acho. Eu acho que não tem esse negócio de ficar chateado, não. Ele é um profissional. Então, se ele resolver sair e pronto. Agora, eu acho o seguinte. Ele saindo, você tem o Derek, você tem o Vinícius. Agora, a carga que o Vinícius bateu o pênalti ontem, depois eu acho que ele se apagou muito no jogo. Pela perda do pênalti. Sim. Eu acho que ele... Agora, eu não sei. Eu ainda fico... Não é defesa em aberto aqui do Paulo Sérgio, não. Mas é porque os gols não estão vindo. Sim. Porque além de 2 derrotas, são 2 jogos sem fazer gol. Foi 1-0 pro Ceará e 3-0 pro São Bernardo. Então, 2 jogos em branco do ataque do Náutico. Será que não valeria testar? Agora é o Atlético, né? Na segunda-feira que vem agora. Então... São 2 jogos fora agora. É Atlético e Botafogo, né? Isso. Então, fazer o seguinte, vamos testar. Já que os gols não estão saindo, volta, Paulo Sérgio, vai. Uma... Teste, cara, uma oportunidade. E eu acho ele tecnicamente mais jogador que Derek. Acho o Derek muito esforçado. É muito. É um jogador brigador, trombador, sim. Consegue chegar na área, consegue finalizar, mas eu acho que Paulo Sérgio é mais jogador que Derek. Vai ver que tecnicamente o Paulo Sérgio deve estar atravessando algum momento difícil também para não estar rendendo em campo, né? Sim. Pode ser também. Pode ser também. Questão física. É um jogador já veterano, né? Acho que tudo isso tem, muito. Tudo isso tem que ser você machucava muito antigamente, né? Sim. De repente... Aquela possível saída do Paulo nunca ficou muito esclarecida pra gente, né? Hélio se irritou muito com o empresário dele e tal. E eu vou te contar uma coisa a vocês. O jogador ele tem que procurar também o que é melhor pra ele. Paulo Sérgio está perto de encerrar a carreira. Sim. Então, se houve uma proposta melhor, ele não poderia escutar. Não sei se de repente ele não foi muito radical. Por outro lado, eu vou pro popular, tá? Eu sei que tem muita mala também nessa parada. Sim. Tem muito empresário mala que joga, né? Mas vamos dizer que a gente tem uma proposta. Vamos dizer que a gente tem uma proposta melhor pra ver se aumenta a tua condição. Pra valorizar ele? Mas como nunca foi exposto realmente como aconteceu, a gente fica no campo das especulações. O time seria o Cuiabá, né? Que supostamente teria feito essa proposta. Era o Cuiabá, né? Era o Cuiabá. Mas isso tudo começou porque supostamente também a diretoria tinha prometido um aumento a Paulo Sérgio, né? Depois do acesso, né? E não chegou não esse aumento? Eu acredito que não. Veja só, aí já começa o jogador a perder a confiança na própria diretoria. E quem é a diretoria? É Hélio e Guilherme. Abaixo do presidente, só eles. Estão acumulando, isso né? É uma coisa interessante também, que eu vi muito torcedor debatendo ontem depois do jogo. Quem é que cobra de Hélio? Quem é que cobra de Hélio? Na verdade, o presidente, né? Que tá acima dele. É só o Bruno Becker, né? É só ele. Mas porque não existe uma escala hierárquica no futebol, treinador, diretor, presidente. Sim. Só que se Hélio e Guilherme são treinadores e diretores ao mesmo tempo, quem cobra dele? Eu sempre debati isso. Depois até dei um tempo para não ficar sendo pentelho. Eu sempre fui contra isso. Esse modelo de gestão é único no Brasil nas 3 divisões principais. Se a gente pegar 20 da A, 20 da B e 20 da C, só o Náutico tem esse modelo. Na Europa até tem. Mas no Brasil só o Náutico tem. Tudo bem que seja um pioneiro. Mas tá funcionando. Tá funcionando. Tem que ver. O problema tá dando tudo errado, não, mas tá funcionando mesmo. O problema é justamente nessa hora de cobrança. Não é? Porque a cobrança deveria vir de cima, mas só tem Bruno pra cobrar eles. E o presidente, que pra mim tá fazendo sim uma boa gestão do clube, do clube, mas não é conhecedor de futebol profundamente pra discutir com ele. Isso. Não dá. Ele não é. Pronto, nessa coisa que a gente tá falando de Paulo Sérgio e Derek. Né? Qual o conhecimento profundo do presidente Bruno Becker para discutir com o Hélio?
Ele vai dizer a ele 2, 3 situações que tem porque tá botando Derek, ele vai ter que dizer, Não vai ter argumento, não vai ter Não argumento. vai, velho. Você tá lá todo dia, tá vendo. É. Né? É isso. Aí, rapaz, rapidamente, ele vai dizer, meu atacante sai, vai pegar na saída de bola, vai marcar lá o lateral. Ih, rapaz, lascou. Não é meu campo, não. Eu sou advogado. E Minha área é outra, né? por isso que eu acho que a figura do diretor executivo é fundamental. Sim, eu acho. Concordo. E eles acabaram com tudo. Você gosta, Alexandre, desse modelo? Não gosto não. Inclusive lá no teu programa lá da TV Nova, a gente comentou A gente sobre bateu. isso. A gente Faz falou tempo sobre já isso, que a gente faz tempo. debate isso, né? Faz muito tempo. Que eles fizeram aquele. Como é que é o nome, meu Deus? Organograma, né? Foi? Então, como é o nome daquele rapaz que você encontrou outro dia? Eu esqueço sempre o nome dele. Que é da. É do Náutico? É do Náutico, que ele controla. Que tudo centralizou nele. Vem Bruno Becker, Hélio. o filho dele, Guilherme. e ele é o quarto no comando ali. Tem outra? Hã? Ah, Luciano Leonídio. Isso. É o CEO. O senhor, tá CEO. tudo centralizado nele. Né? Mas é pro clube, né? do clube, Não é só tudo do futebol. Exatamente. Eu acho isso errado, porque a tendência hoje é descentralizar, a turma tá centralizando. Sim. Entendeu? Então acaba tomando muito. Ele tem muita coisa para pensar e não sobra muita coisa para dividir com o futebol. É muita. É muito trabalho, eu acho que são muitas responsabilidades para centralizar só na dupla. Essa questão de Paulo Sérgio mesmo envolve o campo também, mas envolve o extracampo. Será que se tivesse um diretor de futebol, ele seria o responsável por resolver isso? Dizer assim, ó, chegar para Hélio e para Guilherme e dizer, ó, tem essa questão, eu vou resolver. Você comanda só o campo. Você comanda só o campo. Eu tenho que dizer mais nada, é porque eu penso assim. Eu penso assim. É tirar uma responsabilidade que ele não precisaria ter. Não tem essa dor de cabeça não, tá? Vai Exato. lá treinar e Isso. aqui deixa comigo. Resolve dentro do campo, que com ele aqui, com o empresário dele eu resolvo. Cada um no seu quadrado, pô. É isso. Né? Muita gente fala que, como o Hélio já tem uma carreira de muito tempo, tem muita gente dizendo assim, não, rapaz, já ele vai ser só E Guilherme vai ser o técnico. gerente, executivo, seja lá o que for, e Guilherme treinador. Sim. Se fosse para fazer isso, que fizessem em definitivo. É. Mas essa divisão de tarefas, eu não concordo. Eu até respeito quem, né? Obviamente, mas eu penso diferente. Tem hora que tá os dois no gramado, pô. Os dois na área técnica. Na área técnica. Na área técnica, os dois. É. É muito chefe, vai pouco índio, pô. Já é outra diferença também, a nomenclatura, que agora os dois são técnicos, né? Técnicos, O Guilherme não é é. mais auxiliar. Inclusive, quando o Náutico divulga a escalação, tem técnicos Guilherme e Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Os É. dois. E diretor não tem. É. Então, assim, tá tudo muito novo pro futebol brasileiro. Não tô falando só do nosso futebol local, não. E até nas coletivas o Guilherme tá assumindo mais do que o Hélio. Sim. Ele tá indo mais. Tá indo mais. Nunca eu tô parei pra achando. contabilizar, não. Diziam que geralmente quando o Náutico perdia era Hélio que vinha. Mas nesse jogo perdeu e veio o Guilherme. Perdeu, Veio viu, Guilherme? Guilherme. Então, O último que eu fui também foi Guilherme. Eu acho que essa questão aí de entregar a chave para um treinador, algo que a gente teve próximo a isso, não foi desse jeito, foi Renato no Grêmio, né, uma época. Mas ele não chegou a ser diretor de futebol, mas ele é que tomava as decisões. Numa época que ele passou no Grêmio. Mas ele não era diretor de futebol e treinador ao mesmo tempo, mas ele tinha carta branca para aprovar contratações, saídas, ele tinha carta branca, mas ele não era diretor. Próximo a isso a gente teve isso no Grêmio, mas nesse formato, só o Náutico mesmo, só o Náutico adotou esse formato. eu fico pensando o seguinte, com tanto tempo já na carreira, Hélio dos Anjos pode ter enchido o saco de ter que debater com alguns diretores que cá entre nós não entendem bulhufas. E pensa que entende. Pensa que entende de futebol. E assim, ele deve ter enchido o saco. Caramba, vem um cara me cobrar, não sabe nem o que tá falando. É por isso que a minha defesa para executivo de futebol é que o cara tenha sido atleta, ex-atleta, agora que estudou gestão de pessoas. Tem que ter estudado. Não basta só ter sido boleiro. Mas eu acho quase uma prerrogativa do cara ter chutado a bola. Porque na hora que ele for cobrar, ele sabe do que ele tá falando, bicho. Não, com Conheça certeza. campo e Não extracampo, é. né? Aí ele conhece os dois. Isso. Dentro e fora. Se você foi atleta Né? e tá estudando gestão, você tá unindo a prática com a Na teoria. teoria. Isso. Então é a melhor coisa. É isso. Pô, quem tá na seleção brasileira hoje, o gestor lá? É o Rodrigo. Que eu sempre achei o melhor executivo. Foi parar no topo na seleção. Foi jogador e bom, né? Bom jogador. E gestor e aprendeu, né? Estudou. Aí, velho, quando alguém chegasse pra cobrar Hélio, um dia eu perguntei aqui, quem foi, cara? Um ex-atleta dele, não me lembro nem quem foi. Edson Mil, eu não sei. Bom,
Pô, o cara foi atleta, né? Foi de lá de dentro. Pô, ele, por que tu... A velha história de Auremi, né? Porque Auremi foi pra final. Aí, pô, por que tu botou Auremi? Pá, me explique. E aí ele tem, sim, né, todo o embasamento pra... Não, mas nessa posição, o cara vai saber discutir. Agora, só o cara do Blazer pra chegar, velho, aí é muito complexo. Aí aquela velha pergunta. Aí ele vai dizer, jogar você aonde? Ferrou, velho. Quer saber mais de futebol do que eu que tô aqui? Não. Encerra a conversa. Acabou. Encerra a conversa. Aí é difícil. Por falar em técnico, tivemos a efetivação de Márcio Goiano. Né? E o Márcio vai, traz um empate, o homem continua sem perder, Alexandre. Perde não, é? Eu vou voltar um pouquinho a fita. Eu sempre fui a favor de Mariano Souza. Né? Sempre fui a favor. Sim. Aí o que que acontece? O Sport foi pelo caminho mais fácil. Porque já que Márcio Goiano estava dando resultado, se você trouxesse o técnico Mariano Souza, o que poderia acontecer? Mariano vinha com valor lá em cima. Ainda ia trazer alguém para a comissão técnica. Sim. Já ia ser 2 salários aí grandes. E também ia implantar a ideia dele. Ou seja, eu acho que ia piorar a situação, porque o time está tentando assumir o que Márcio está passando. Aí você tira o Márcio e bota um cara que veio de fora que quer jogar para frente, como ele fazia, como ele fez na primeira passagem pelo Sport, né? A primeira e única. Então eu acho que o Sport foi sensato, deixa o Márcio já faz parte da folha e contrata só, como foi o Miolo, veio do Sub-20 do Náutico para compor ali aquela comissão técnica enxuta. Enxuta. Comissão técnica enxuta. Né? Veio para compor aquilo lá. Então, agora, o Márcio, o time do Sport, ele tá pegando uns times, né, que eu achei que não são tão assim, que você pode ver que não tem aquela... ser tão combativo, né? Por exemplo, esse último agora, o Maranhão, é um time inocente, pô. E ainda veio um misto, né? O Maranhão ainda veio misturado para... Pois ainda veio misturado. Ainda tem essa. Muito frágil. O Maranhão, um time inocente, mesmo assim ainda deu trabalho pro Sport. O Sport entrou. Foi o primeiro jogo, depois de muito tempo, que o DP entrou direto, entrou primeiro, né? Eu até perguntei a ele para ele avaliar. Mas eu não gostei que ele entrou primeiro. Eu achei que ele joga melhor quando ele entra no segundo tempo. Tem isso, futebol tem. Eu conheço vários companheiros nossos que defendem que tem jogador de segundo tempo. É porque Depena é um jogador, assim, que ele não tem tanta intensidade. Você não vai esperar os 90 minutos ele correr o campo. Aliás, você não vai esperar ele correr quase nunca. Porque ele é um jogador mais de cadência. Um jogador do último passe, finaliza muito bem. Então, quando ele entra no segundo tempo e pega a defesa mais cansada, ele tende a conseguir dar mais passes, na bola parada ele conseguir fazer alguma coisa, porque ele é um jogador de menos intensidade, mais cadência. Ele é aquele camisa 10 clássico. O Sport já teve Felipe Menezes, que tinha essa característica. Eu me lembro demais. Pronto. É basicamente isso. É um jogador que não tem tanta intensidade e quando entra, pega uma defesa mais cansada, ele tende a se sobressair. Eu acho que ele é da linha de Lucas Lima, só que o Lucas Lima era muito mais intenso do que ele. O Lucas Lima conseguia atingir uma intensidade que Depena não consegue. Mas o Lucas Lima não chutava pro gol. Tem isso. Você tem um meia que não chuta pro gol, não adianta. Né? Depena já fez alguns gols, né? Com a camisa do Sport. Exatamente. Tem esse diferencial. Mas, pô, você fez uma... Agora fiquei voltando no tempo, Felipe Menezes. Agora também qualidade, velho. Agora a rotação dele era muito abaixo, né? Interessante. Não só no Sport, mas em outros clubes que ele passou também. Por onde ele passou, foi. Pois não, Alexandre. Agora também não tem sentido você colocar um técnico tipo o Mariano. Ele vai querer peças pra jogar. Vai. E o Sport não vai ter cacife pra comprar ninguém. Não tem. Então não adianta. Então você tem que jogar com o que tem em casa. Então, já que o Márcio conhece e já está ali há muito tempo, o Sport, na minha opinião, foi sensato em colocar ele efetivado. Sabe o que eu acho que aconteceu? E aí vocês podem discordar. Quando o Sport demitiu o Roger, eu acho que o Sport tinha um planejamento de contratar um técnico. Essa efetivação de Márcio aconteceu, na minha visão, por acaso. Por acaso. Quando o Roger saiu, eu acho que o plano A da diretoria era Eduardo. Eu acho que a diretoria pensava que Eduardo não ia negar. Pelo histórico que ele tem pelo Sport, por ter sido campeão já pelo Sport. O Sport estava disposto a pagar a multa lá ao Criciúma. Eu acho que o Sport pensou que Eduardo vinha. Mas sabe quanto ele pediu? Aí é que tá o problema. 460 mil. Aí é que tá o problema. Ele pediu isso? Foi, 460 mil. Vindo mais alguns com ele, né? Devia vir mais algumas mas, da comissão técnica, mesmo assim. Então... Pela madrugada, meu irmão. E aí, Márcio foi ficando, os resultados foram aparecendo, a Copa do Nordeste Sport foi vencendo. E aí, termina sendo a solução mais caseira.
E bem mais econômica, bem né? mais barata, Com exatamente. certeza. Para ele trabalhar com o elenco que ele já tem e ser um treinador mais barato, trouxe só o Edson para fazer parte da comissão. E ele trabalha com o elenco que tem e conseguindo resultados. Ele não perdeu ainda. Não, tá pontuando. E assim, já que você falou de valor, eu não sabia dessa pedida. Eu sabia que tinha uma multa Sim. pra Ele estava tirá-lo. disposto a pagar. Eu não É, sei o quanto foi o Sport valor tava- da multa. Eu não sei. Eu sei Ou era que tava 500 ou disposto a pagar. 700, é por aí. Sim. Tava 500 disposto a pagar. Agora, o Tá, valor... meu camarada. Porque com o Márcio, ele sai de 18 mil de auxiliar da casa, foi pra 100. É, sim, eu vi Deu isso. uma valorização no salário Tá, dele aí. Que A pro- gente que tá pro falando de- mercado é baixo, né? Pois é, a gente tá falando de 82 mil a mais. Pra 460, meu amigo. É. É muita coisa. Tá, cara. Edson Miolo, como auxiliar, vai ganhar 30% do salário de Márcio, vamos botar. E todos os técnicos, todos os técnicos que o Sport especulou ou estavam empregados ou cobraram caro, né? Foi o caso do próprio Eduardo, Léo Gilmar. Condé também que não cobra barato. Léo Condé tá muito caro no mercado. Gilmar tá doido? que O negou. Dalpozo que... É, não, tô exato, escrevendo um o do livro, Botafogo. saiu pela tangente. Exato, o do Botafogo de Ribeirão tem Cate também. Não é um técnico. Desses, acho que o Tencate seria o mais barato. O mais mas barato, ele é. não ia abandonar um projeto do Botafogo, que ele tá bem lá, pra E ele tem essa embarcar nessa característica. do esporte. É. Tem Cate Ele é o fica- cara ele de fica- 4 anos no Londrina. Ele é pô. longevo nos É, trabalhos. muito É. longevo. E ele Mas, não, assim, geralmente ele não eu abandona o gosto projeto. quando o técnico tem uma vida longa no Sim. time. Ah, eu Porque também ele gosto. conhece tudo. Entendeu? É. Vocês viram a entrevista de Carlos Vinícius do Grêmio, depois do jogo Cruzeiro e Grêmio? Não. Não vi, não. Foram cobrar ele, ele deu entrevista depois pra TV, depois que o jogo acabou, e perguntaram a ele justamente isso, essa questão do trabalho do Luiz Castro no Grêmio. E ele falou: aqui no Brasil a gente tem uma tendência a o técnico ser mandado embora rapidamente. Ele é um jogador que veio da Europa, tá acostumado em passar muito tempo com o trabalho do técnico. A entrevista dele foi muito lúcida, dizendo: a gente tem que se cobrar, nós jogadores. Porque ano passado foi com o Mano Menezes, diziam que a culpa era dele. Esse ano veio o Luiz Castro, a culpa é dele. E nós jogadores? A gente tem que fazer autocrítica. O nosso desempenho tá abaixo. Vai ficar trocando treinador toda hora? Perfeito. E eu achei muito lúcido essa entrevista dele. Um cara que fala muito bem, muito articulado. E foi bem interessante ele falar isso. Porque não é só o trabalho do técnico. Os jogadores têm que se cobrar também. O desempenho dentro de campo tá abaixo, o Grêmio tá jogando mal, então vamos se cobrar. Vamos ajudar o treinador. Ele tá fazendo, ele falou basicamente nessa linha. Ele tá fazendo o trabalho dele. Só que a gente tem que acompanhar. A gente não tá jogando bem, o nível caiu. Então vamos fazer autocrítica, vamos se concentrar mais. Vamos nós, jogadores, se Foi policiar muito que a gente boa. tem que fazer. Falou ao vivo depois do jogo, Cruzeiro e Grêmio. E assim, pegando como gancho essa fala, veja que coisa interessante. A torcida está insatisfeita do Sport com isso, com aquilo. O Sport perdeu um jogo no ano. Sim. Foi com o Roger. Então, assim, o treinador anterior foi botado para fora com um jogo, uma derrota. E o atual, a torcida não está ainda comprando a ideia dele, ele não perdeu ainda. Mas abre um aspa aí. Ah, Esse jogo que o Roger perdeu foi o jogo que ele não podia perder. É, foi contra o Que era um Atlético. jogo de classificação de Copa do Brasil. sim. Né? Foi o único que ele não podia perder, ele perdeu. Mas ele ganhou um título que eu, pelo menos, não esperava. É. Eu achava que era do Náutico. E tem Eu muito, também tem achava. muito mérito dele nesse título. Daí, poxa, Muito mérito dele. Acho que a estratégia que ele montou derrubou Hélio e Guilherme completamente no jogo. foi. Então, mas aí eu quero pegar a entrevista do jogador do Grêmio. Não tem a ver com o elenco, não, se cobrar mais. Porque, poxa, foi com um treinador, não chegou no que queriam. Muda. Tá com outro, ainda não chegou no que queriam. Aí vai sair mudando, de técnico. Tá, e a bola não chega. O problema é que Não o é muito Brasil, jogador também, não. o problema é que o Brasil tem essa cultura. É isso. É uma cultura que o Brasil tem de ficar mudando de treinador. Não culpa o jogador. Sim. Culpa é o É treinador. o técnico. Entendeu? A cabeça primeiro que rola é dele. É. Vai acontecer isso com o Márcio caso o Sport, vamos supor, o Sport perde 3 seguidas. Tá, sim. Cabeça de Aí, Márcio dá prêmio. aí dança ele. É. E aí acontece o seguinte, eu acho que tem cenários aí que a gente pode analisar em relação a isso. Quando o Roger caiu e o Márcio foi ficando, tinha dois cenários assim que ficaram na mesa do esporte. Por exemplo, se o esporte contrata um treinador, eu tô falando isso no meio do processo, depois que o Márcio começou a ganhar jogos. Se o esporte contrata um treinador, poderia trazer Sosso no caso, e Sosso muda completamente, o esporte começa a perder a torcida. Por que não deixou o Márcio ganhando? Ele tava ganhando. Tirou, gastou mais dinheiro com o Sosso e o time não tá jogando nada. E aí tem o segundo problema que pode acontecer. Efetivou o Márcio Goiano, ótimo. Se o Márcio Goiano perde 3 e cai, o Sport volta a estaca zero. Aí Vai vem ter a que contratar o pergunta, por treinador. que não trouxe Sosso? E por que não trouxe outro técnico antes? Né? É uma faca de dois gumes esse Isso. negócio. É muito difícil, cara. É verdade. É. Agora, foi a própria diretoria do esporte que criou isso. Sim. Porque foi deixando, né, o Márcio? Foi. Eu tinha plena convicção disso também. Disse, cara, quem chegar agora é bronca. Eu não era a favor da chegada de Márcio antes, mas
com o passar do tempo, o Sport com a dificuldade de contratar técnico, isso é a solução que tem. E outras. Eu queria, Pronto, se vem Mariano Sosso, Márcio Goiano não ia embora. Ele ia ficar na posição dele de de auxiliar. auxiliar. Tamanho da sombra, hein? É. Pelo amor de Deus, o cara não perdeu de ninguém. Primeira Aí você derrota de Souza, ia dizer, Exatamente. Márcio, volta Marília Goiano. todinha, Márcio. Volta Márcio Goiano. Era muito complicado, muito Só lembrando difícil. que Mariano Souza, primeira vez, ele não fez um jogo sequer na ilha. Lembra disso? É, foi a arena, né? Tudo arena, Tudo tava arena. em obra a ilha. É. Não teve um jogo sequer que ele não sentiu ali a energia da ilha. Foi. Agora, o grupo do esporte é de que nível? O grupo de jogadores. Pra Série B, qual é o nível que vocês acham que é? Rapaz, eu acho que tem que modificar um pouquinho, tem que dar uma contratada. Porque quando entra, por exemplo, esse time que entrou misto agora contra o Maranhão, ele até chegou o momento de tocar bem a bola, mas depois se perdeu completamente. Só melhorou depois que entrou no segundo tempo Barleta, o Perotti, né? Por aí vai. Então eu acho que tem que ter uma melhora nessa. Uma qualificação, a palavra é essa. Tem que qualificar. Agora, será que tem condição para qualificar financeira? Aí é que tá o problema. Esse é o ponto, né? É um ciclo vicioso, entendeu? Eu acho que o Sport tem time para brigar até o final. Pelo menos G2 eu acho difícil, mas G6 sim. Acho que o Sport tem condição. Com esse grupo que tá aí. Esse grupo, Vai cair no sim. mata-mata. Tem. Não. Já tá dizendo que vai cair. Peraí, rapaz, é ida e volta. Dois jogos. É, tudo pode acontecer. Não, não é que vai verdade. cair, não. Eu tô dizendo participar. Pronto, a palavra é essa. Eu acho que tem condição de ficar brigando até o final com o elenco que tem. O Sport tem camisa, tem o peso da ilha, acho que tem bons jogadores no elenco. O elenco não é perfeito, mas tem alguns bons jogadores. O próprio Perotti chegou bem, Barleta é bom jogador, o próprio Depena. Eu acho que quando a Ju na zaga, quando voltar, aí vai ser uma boa, porque o Sport tá sentindo falta. É um jogador que se mostrou o mais seguro dos zagueiros, melhorou muito. Então eu acho que se o Márcio conseguir desenvolver o trabalho, o Sport conseguir regularidade na maioria dos jogos, vencendo em casa, buscando pontos fora, a gente pode analisar esse jogo contra o América importante ponto no futuro. Se o Sport conseguir vencer em casa, conseguir pontuar, a gente vai dizer, esse jogo contra o América pode melhorar também na mão de Roger. Pode ser que saia da lanterna e suba. Pode. E a gente pode dizer, foi um ponto importante conquistado. Então, eu acho que o Sport vai brigar até o final. Agora, você notou Barleta, como ele jogou contra o Maranhão? Eu não gostei muito do futebol de Barleta nesse jogo. Poucas vezes Barleta arriscou, porque ele tem aquela mania, né, de pegar a bola lá direito, correr em diagonal pra puxar pra esquerda pra bater de esquerda. Ele faz isso. Ele só fez isso uma ou duas vezes no primeiro Sim. tempo. Uma ou duas vezes. No segundo tempo ele jogou um pouquinho Você melhor. fala contra o Maranhão ou contra o América? Não, tô falando Mineiro. do jogo do Maranhão. É o jogo Copa do da Nordeste. O Copa do Nordeste. 5x0? Foi. Ah. Foi 5x0, mas... Muito pela fragilidade do adversário, né? Exatamente. E quanto o América também, ele não jogou essa bola toda. Entendeu? Acho que ele tem que dar uma melhorada também na qualidade de É jogo um jogador dele. interessante. Ele É, consegue eu jogar. gosto. Ele Eu tem uma gosto. capacidade de Ele- furar a ele- defesa, ele ele puxar a consegue jogar marcação, mais. entendeu? Ele puxa a marcação, você vê quando ele vem, ele tá entrando na área, vem 3, 4 cercando ele, Sim. entendeu? Se ele cerca ali, alguém tá livre. Então Sim. tem que passar a bola. Às vezes demora muito a distribuir a bola. Sim. Então acho que isso aí tem que Tomada ser... de decisão, às vezes, dele É lenta, É isso. é lenta. Quando tem essa cobrança toda de nível de jogo do esporte, que eu vejo essa exigência maior, inclusive, atualmente, da torcida do esporte do que do Náutico. Né? Sim. Eu fico me perguntando o seguinte: 5 rodadas realizadas até agora para todos, 5 jogos. E qual é o time da Série B que tá jogando essa bola que a torcida do esporte tá querendo ver o esporte jogar? Qual é o time da B que tá assim? Eu não enxerguei ninguém até agora. Sinceramente, Esse nenhum. líder, pra mim, é ilusório. É. Vila Nova não vai segurar essa liderança. Por muito tempo. Aí, tipo, tem algum time Mas que é um tá. time organizado, Vila Nova. Viu? O Vila? É um time de Guto organizado. Ferreira. É, É time mesmo. organizado. É um time organizado. Não tem assim tantos jogadores que a gente enxerga assim potencial. Por exemplo, se a gente for pegar elenco por elenco, talvez o Sport tenha jogadores mais No papel, qualificados no papel do que no o Vila. papel tem. Mas o trabalho do Vila já longevo na mão de Guto, eu acho que o Vila também pode brigar. Certo, mas tem algum time assim que. Não. Que Só- chame a atenção. Potencial Não, esse um monte aí é tem, o... né? Potencial um monte tem. É. Mas os favoritos assim que a gente colocava antes da Série B estão decepcionando, né? Então, precisa de tempo ainda pra maturar. O Fortaleza tá em segundo, mas no jogo contra o Criciúma jogou mal. Fez o gol da vitória no último lance, tanto que Carpini vira pro torcedor, o torcedor xinga ele. Aconteceu isso. Foi. Tava 2x2. E já pediram a cabeça dele lá. O Fortaleza jogou no PV essa rodada contra o Criciúma. Tava 2x2, o Fortaleza fez o gol no finalzinho da vitória, venceu por 3x2. Aí Carpini se virou pra torcida. Pra aquela comemoração, a torcida foi e xingou ele. Veja. Vê.
Começou levando uma goleada do Botafogo de Ribeirão. Sim, de Tencate, né? Não na foi? estreia. Foi um. Goleada 4 a que 0. ninguém esperava. Eu aposto nos cearenses ainda pra estar ali no G6. Não sei Sim. aonde, mas né? Mas não começaram nessa volúpia toda. Estão precisando de tempo pra maturar. E eu acho que lá pra 10ª rodada, O próprio 12ª. O próprio Ceará também não tá muito Ainda bem, né? não, tá jogando essa coisa muito reativa. E havia É uma a cara do Moza. expectativa, né? Havia uma expectativa Havia. do próprio Ceará. Então, assim, será que essa cobrança tão exacerbada da torcida do esporte em especial não tá sendo muito rígida, não? O Já no problema- começo quer ver jogando logo muito bem. Mas sabe por quê, Vibrante? É o seguinte, pela carga que o Sport trouxe do ano passado, Sim. Bom, aí é um Tem acúmulo. isso. entendeu? É. Pela carga, então eu acho que tem muito disso aí na torcida ainda hoje. Mas a diretoria não pode entrar nessa vibe, não. Não, Porque ano passado era ano passado. Era outra história, Acabou, sabe? Tudo errado. mas torcedor é muita emoção, Eu o problema sei. é isso. Mas quando eles se sentam dentro de uma sala, tem que tirar essa emoção, A emoção do fica- a torcedor, emoção velho. fica do lado Senão, de fora. vai É. trazer 10 treinadores no ano. Sim. Vai, né? Eu acho que você foi perfeito. Estão remetendo ao fumo do ano Vai passado. ter que dar uma resposta rápida à temporada passada, né? A temporada Exatamente. passada. E não vai ter como. É. Não tem. Não vai, não tem dinheiro. E não tem mesmo, viu? Não tem. E se o Sport subir esse ano, entendeu? Vai ser uma coisa assim de outro mundo, porque o time do Sport, o elenco, eu não vejo o elenco pra chegar e não, vamos subir. Tem pra brigar. Briga- Diferente. sim, Pra brigar. brigar, ele vai brigar. Mas eu, particularmente, eu não confio muito de cravar, não, o Sport Rapaz, pode ser que suba. Aí é que tá, eu agora fico numa dúvida. Se fosse com a fórmula do ano passado, G4, eu acho que eu ia estar falando isso que o Alexandre fala também. Eu acho que é a manutenção. Como ampliou para 6, Sim. Mas é o que eu tô dizendo, pode ser que dê. pra chegar 6, ali. ele chega pra brigar, Não, então. né? Pra brigar, mas tem que abrir o olho. 4 eu acho que ia estar muito restrito. Sim. Eu acho que é uma de manutenção, mas E tem, 6. a gente tava falando sobre os times que decepcionaram, tem outro time também que tá mal. O Goiás e Daniel Paulista, né? Ó, Perdeu só. 2 seguidas já. Foi. Começou com 3 rodadas, foram 2 vitórias e um empate. Agora Invicto, perdeu pro tá. Juventude e perdeu pro Cuiabá em casa, na última rodada agora. Então já tá inclusive na tabela tá Goiás, Sport e Náutico. Na parte de baixo, no Tudo meio de juntinho. baixo. 3 É. seguidinhos. 11º Sport, 12º Náutico. E o Goiás tá na frente deles, tá Tá uma na posição na frente. É. Então, assim, não, o Náutico tá em 14º. Não, eu acho que é 12º Goiás, 13º Terceiro Sport, e 14º. É Náutico. isso, é acho que é isso. isso aí. É isso. Agora é todo mundo pertinho. É. Com 7 pontos, tem 5 times ou 6. Sim. Todo mundo tá. Essa rodada que o Náutico vai enfrentar o Atlético e o Sport vai enfrentar o Novo Novo Horizontino. Horizontino, Horizontino. sábado na se, ilha. se ganharem, passa os dois estão lá em cima. É. O Atlético tá lá em cima e o Novo Horizontino também. Porque ganhou do próprio Atlético essa rodada, o Atlético ficou com 2 a menos no jogo, o Novo Horizontino venceu por 2-1. Aí deu uma subidinha na tabela. É um time que eu apostava muito que ia voar. Pelo Paulista Desde- que fez, né? Não é? Pelo Paulista que fez. Novo Horizontino, Chegou na finalista. final, desbancou o Corinthians. Grana do Pagou Paulistão, 1 que é milhão ao grande. Palmeiras pra contar com o Rômulo no Meu jogo irmão, da volta. Pô, o time Porque é um tem jogador isso, que veio bicho. emprestado. Não é? Ele não jogou o primeiro jogo, mas jogou o da volta. Então pagaram. Então 1 veja, milhão. dinheiro tem. Sim. Tem. Pois Coisa é. que, por exemplo, o Sport não tem, o Novo Horizontino tem. Exato. Dinheiro. Agora o Sport não Eu pode digo, vai vacilar, não pode vacilar como vacilou contra o Avaí. Ali, meu irmão, Sim. aqueles 2 pontos. Rapaz, aquela bola. Mas- Primeiro, o goleiro não tinha que dar aquele bombão. Jogo acabando, você ganhando. O goleiro não tinha que dar aquele bombão. A bola foi para lateral, o jogador do Sport não deixou a bola sair. E foi a partir daí que houve o passe para o Sorriso entrar, Nas costas de Iago. que poderia ter derrubado. Pô, tá Fim de acabando o jogo, é. Derruba o cara, meio que leva o vermelho, Mas mas, não tem mais jogo. mas o jogo não tem mais, pô. Sim. Isso é tão óbvio, né? Eu acho que foi a falta de malandragem Sim. de futebol, Sim. né? Se você for em qualquer futebol de várzea aí, você vê isso. Já acontece muito isso. Acontece muito isso. Dá uma lapada, o cara cai, acabou o pronto, jogo. Acabou o jogo. É, Mas não. Ah, o goleiro começou errado com o Thiago Couto. Não tinha nada que dar um bombão. sim. E o outro não deixou a bola sair. Rapaz, o Confiança, até passando um pouquinho pro Santa agora, o Confiança, na vitória em cima do Santa Cruz, quando o Santa começa a querer mostrar alguma coisa nos minutos finais, Sim. o Confiança começa, cai jogador direto. Oxe, caiu uns 4 no Nossa, segundo olha tempo. aí. Pra substituição, os caras passavam É. uma semana, o árbitro pra mim apitou bem, mas 5 minutinhos só foi pouco Foi. de acréscimo. Então assim, isso que o Alexandre tá cobrando que o Sport não fez, o Confiança fez bem demais, não fez Fez não? bem, sim. Fez. Cera do jeito que tem que fazer. Foi o jogo Até pra... mesmo se a bola tivesse saído a lateral, não tinha mais jogo, pô. Porque Sim. a defesa do esporte É, se ia voltar, voltava, exato. ia se recompor e não tinha mais jogo. É.
Se o Thiago Couto resolve soltar a bola de lado, vinha 2 laterais e saia tocando bola, a defesa já tava todo mundo arrumadinho. Isso. Então tinha várias opções pra segurar aquela partida. Não pegar daquele bombom todo e... É verdade. Mas é uma coisa que já aconteceu no próprio Campeonato Pernambucano, quando o Sport estava vencendo por 3-2, teve um lance parecido, né? O Sport poderia, o Zé Gabriel poderia ter tido uma... Aí ele vai dar o bombom. Ele dá o bombom, o Náutico recupera a bola e sai o gol do Náutico no final do jogo. Também. Então já é recorrente. É recorrente. Agora, gente, o primeiro tempo que o Santa Cruz faz com Confiança é um negócio assim preocupante, né? Sim, um dos piores da temporada, dá pra se dizer. Pior da Série C disparado e um dos piores da temporada. Até porque a comparação ela é brutal, né? Quando você pega o jogo que o Santa fez contra o Itabaiana, naquelas condições, no campo daquele jeito, e a partida contra o Floresta, que é um time que se defende bem na mão de Leston, Floresta, e o Santa teve a intensidade, conseguiu, poderia ter saído com a vitória lá, e você compara com o jogo, esse último jogo contra o Confiança, é uma diferença absurda. Uma diferença absurda de entendimento da partida, de você ter não só o entrosamento dos jogadores dentro de campo, mas os jogadores conseguirem desempenhar o que desempenharam nas outras partidas. Intensidade. O Santa não teve intensidade nenhuma em nenhum momento do jogo. Incrível. Mesmo com as mudanças. No segundo tempo melhorou um pouquinho, porque o Confiança se retraiu mais, tava ganhando o jogo, era pra segurar o resultado mesmo. Confiança tinha perdido as 2 primeiras, então a postura de emergência do Caçapa é: vamos fazer 1-0 e dar uma segurada, segura um pouquinho. E o Santa teve que sair, não tinha opção. Mas mesmo assim, muito desorganizado e não conseguiu nem chegar perto de empatar o jogo. O que é mais preocupante, né? Depois que o técnico ele faz a mudança, Sim. buscando uma mudança De e postura também, né? de postura É. e não acontece nada. É. Aí que é preocupante. E a gente fica numa situação de análise bem delicada. Porque todos, a torcida em peso está atribuindo a questão extracampo. salarial. É. É um recado que os caras deram. Aquele primeiro tempo foi para dizer assim, ó, se não pagar é desse jeito. Fica complicadíssimo pra gente, porque a distância de um jogo pro outro, como o João falou aí, Uma semana. do Floresta pro Confiança é uma semana só. A tendência era melhorar. E com a Exatamente. mesma escalação. Ficar- O mesmo time. Não O teve mesmo time que ausências. começou contra o Floresta começou contra o Confiança. A mesma escalação. Mas como é que... Cara, o gol do Confiança é um vazio, é um buraco. Foi um vacilo de vários jogadores, né? De vários, não foi um cara que saiu da posição, foram vários, né? Um apagão. O entre linhas sem ninguém, a bola passa direto pro centroavante, o cara pá. E isso se repete, João, porque a gente trabalhou no jogo, teve o gol daquele jeito e mais 2 bolas, pelo menos, onde Sim. de novo está aquele buraco ali na defesa. Com o João Pedro do Confiança com o Iago. Sim. O próprio João Pedro que fez o gol teve outra chance e o Teve. Iago teve uma chance também. Foi. Basicamente a mesma jogada. Se você for analisar o gol, é interessante a gente analisar o momento do gol. O Confiança taca a bola na lateral esquerda com o Kelvin, lateral esquerdo. Na frente dele estão Regis e Thiago Marques. Ele dá o passo pro meio campo pro Gabriel Zeca, volante do Confiança. Nenhum dos dois dá o bote, nem Regis nem Thiago Marques. Estão longe e o Regis estava um pouco mais perto, ele nem a perna colocou. Aí o Gabriel Zeca, com toda a liberdade, sem Pedro Favelli, sem Balotelli nem perto, ele dá o facão pro João Pedro. O Zé Mário, que estava na marcação do João Pedro, ele estava na frente dele, o João Pedro dá o facão no meio dos dois, fica os dois parados, Zé Mário e William Alves. Ele dá o facão, sai na cara do gol, faz o gol. Foi Então, muito Ou fácil. seja, todo mundo plantado, Sim, sem se mexer. sim. Foi isso mesmo. Tem outro detalhe que é interessante de colocar, Israel. Mal, né? Muito mal. De novo. Desde a volta da contusão, É. não foi mais aquele cara da Série D lá. Sim. Bem diferente. É hora do Thiago Enes dar uma sequência pra ele. Eu acho que sim. Eu acho né? que eu Eu confesso que esse jogo eu não vi. Eu Ele foi mal. Eu Foi tentei mal. ver o resumão do jogo, né? Foi mal. Israel Errou muito passe. Errou muito Impressionante, né? Como ele errou. Posicionamento também. Tanto ele quanto o Zé Mário, no jogo contra o Floresta e contra o Itabaiana, ele subiu muito. Foi. Subiu muito, mas nesse jogo ele teve erro não só que ele não conseguiu atacar, mas no posicionamento do lance do gol. Era a bola, o marcador era ele, Isso. do João Pedro, e ele não conseguiu acompanhar. O problema do erro de passe é que você joga muito afastado um jogador do outro. Sim. Então esse corredor que você falou agora fica muito mais propenso de ser atingido do que você ter uma defesa mais coesa, que o jogador tem 2 metros de um para o outro, consegue dar o passe. Mas o Santa foi isso que você tá dizendo. No primeiro jogo, num campo horroroso. Sim. Mas nós vimos empenho pra caramba. Empenho. E essa organização. O próprio Zé Mário jogou muito bem, saiu aplaudido. Zé Mário jogou bem Ronald demais. saiu aplaudido, mesmo que não conseguiu fazer gol, porque ele pegou no segundo tempo a parte do campo que estava ruim da arena, mas mesmo assim foi esforçado, saiu aplaudido pela torcida, porque se esforçou em cada bola. Contra o Isso. Floresta a mesma coisa. O Santa conseguiu construir, conseguiu finalizar. Poderia ter vencido o jogo contra o Floresta, o Santa foi bem melhor. Tanto que no final do jogo, na partida contra o Floresta toca a bola.
Nos últimos 2 minutos, o Floresta tem a bola, toca a bola pra segurar. Toca de um lado pro outro, vira. Porque o Santa tava pressionando muito. E você vê uma mudança dessa de um jogo pro outro, é preocupante. Pra baixo. Pra baixo, Essa mudança exato. É uma falta de regularidade. Isso. Isso aí, estupenda. Só né? que, Não assim, tem- existe variação. Por exemplo, o Náutico contra o Ceará, só pra pegar esse gancho, o Náutico contra o Ceará fez uma partida boa. Contra o São Bernardo, alguns jogadores até performaram. O primeiro tempo foi melhor, o segundo foi abaixo. Só que no caso do Santa, qual jogador do Santa que foi bem nesse jogo contra o Confiança? Não. Não teve. Cara, não teve. Não teve nenhum destaque. Foi impressionante. Nem dos jogadores que começaram, nem dos que entraram. Nem dos que entraram. O próprio Marquinhos, que fez gol contra o Itabaiana, não conseguiu performar. É O verdade. Quirino entrou mais uma vez, não Nossa. conseguiu. Pelo contrário, ele perde um gol, né? É, Pra se bola jogar que na ele cai bola. muito, Muita ele ter se produção. jogado na bola pra conseguir fazer o gol, a bola passa e... O Quirino caiu muito, produção. Sim. Quando ele Quando entrou, ele começou, quando ele entrou, O primeiro jogo que exatamente. ele fez gol contra o Decisão, ficou aquela expectativa da torcida. Temos um 9, superamos Galhardo, e Isso. aí teve uma queda brusca, ele não conseguiu apresentar mais nada. Complicado, muito complicado. a situação. É ele que faz 3 gols no Contra o Jaguar. Isso. É. Eu não sei o que ele tá fazendo no Santa ainda. É. Salário alto. E é um É o que eu jogador que sei. trabalhou com o Claudinei também, né? É, E tem essa essa questão- confiança, é a memória, né, do sim. cara. E essa questão do salário alto, entre os jogadores, fica um negócio complicado. Porque se o cara não tá jogando nada, tá no banco, tem um salário alto, e os outros que são titulares, É. que tem um salário menor, como é que fica? É o próprio Marquinhos, que Então, veio do Maguari, né? começa ali aquele... O Marquinhos jogou no Maguari no Campeonato Pernambucano. E fez gol no primeiro jogo, gol da vitória. Que A ele, única tentou, vitória. ele até tentou, né, João? Né? A mesma cabeçada, Sim, mesmo sim. posicionamento de segunda trave, só que não estava acertando. É. A bola veio muito alta, zagueiro dava aquele toquezinho de deslocamento de corpo, que não é pênalti, mas só para tirar ele do tempo de Exato. bola. Ombro com ombro. Ele não conseguiu chegar. Agora, para mim, quem não agradou ainda, o Santa fez um jogo de muita força no primeiro, foi melhor do que o Floresta no segundo, mas mesmo nesses 2 jogos, para mim, Regis ainda não Tá abaixo. tá abaixo. Não Regis. engrenou ainda. Não. Pouca intensidade. Não, pouco. Assim, a gente até falava do Depender e do Felipe Menezes, comparando esses jogadores que têm menos intensidade, mas têm uma carga maior de qualidade técnica, e é o caso do Regis. Mas nem isso ele conseguiu fazer. Ele não conseguiu trazer essa carga, trazer finalizações, bola parada. A contribuição dele ontem foi muito ruim, nos outros jogos foi bem abaixo do que ele pode. E a gente sabe que é um jogador que pode. Numa bola parada, num passe. Ele ainda não mostrou a que veio. Não mostrou. E tanto que o substituído no intervalo também na partida contra o Confiança, só que aí eu acho que foi um erro do Claudinei, ele não ter colocado o Patrick Alan já de frente no segundo tempo. Ele colocou o Fabinho pra segurar. Mas segurar o que? O Santa já tá perdendo. Tá perdendo. Tem que buscar Tem que ir ataque, pra tem que frente, buscar pô. pelo menos um empate nesse jogo. Aí coloca Fabinho, o Santa até consegue se defender um pouquinho melhor, mas não ataca. Quem é que vai armar o jogo? Já que saiu o resto, tanto que depois ele troca, ele sai Balotelli e entra Patrick Alan. Patrick Alan. É como se fosse um conserto, né? Uma emenda. isso. A não ser que ele queria segurar pra não levar mais gol, né? É diferente. Mas já tá perdendo a início de competição. Se fosse pra segurar um resultado mais na reta final pra se classificar, até entenderia. Eu também não entendi, não. Nessa Fabinho cai condição- muito pra ponta direita, né? Sim. Quando ele entra. Cai muito ali pela direita. Eu digo sim, e o cara da armação? Cadê? Exato. Não tem, né? O que pensa o jogo, o penúltimo passe e tal. Não tinha o cara. Depois Patrick Alan, que eu acho que já deveria ser titular no outro jogo, uma chance. Eu acho. É contra o Amazonas, vê? O líder. 3 Ele jogos e jogava- 3 vitórias. E Não é o Patrick tomou gol. Alan que jogava no Náutico, né? Ele jogava bem no Náutico. Sim. Bem, Ele, na reta final, antes dele se machucar, ele era um dos principais jogadores do Náutico na Série C. Pois isso. É porque tem a lesão É, tem a que lesão. atrapalha muito, né, a vida dele. Mas ele era, sem dúvida, um dos melhores. Eu acho que mesmo. ele tem que entrar e ter continuidade no jogo. Sim. O cara entrar uma vez, passa um tempo pra entrar de novo, o cara perde ritmo. Eu vi até a possibilidade de ter os dois no meio, Regis e Patrick Alan, mas eu acho que não dá. Até Fábio Cortez fez isso no Campeonato Pernambucano, colocando Fez. o Patrick e o William Júnior. Mas aí o William Júnior já saiu, eu acho que não dá porque o William Júnior é mais intenso do que Regis. Isso. E aí você precisa de alguém que marque. Né? Você já tem o próprio Regis que tem uma obrigação menor de marcar e o próprio Patrick Alan que é um cara mais da criação. Acho que os dois juntos não combinam, é um ou outro. É. E aí o Claudinei tem que escolher. Bom, antes de me despedir dos amigos, deixa eu falar aqui do Outback. O Outback no Shopping Recife tem um atendimento nota 1000. Jogos dos times pernambucanos passam nos telões do Outback. E no Outback você tem também a melhor costela do planeta. Outback no Shopping Recife. Aqui no Vibracast temos também a FPS Esportes, que é o maior clube esportivo do Nordeste, completou 4 anos de existência nessa semana. Parabéns a todos da FPS, parabéns ao Kleber Borges, toda a equipe muito empenhada nesse clube espetacular que é FPS
Esportes. Também temos conosco a Pedragon. Chevrolet 0 km é na Pedragon. Vou dar 2 dicas aqui para você na Pedragon, tá? O Spark 100% elétrico, novo carro da Chevrolet, e também a Captiva, outro carro 100% elétrico que veio realmente com um design espetacular. Então, procura a equipe de vendas da Pedragon que você vai ter um atendimento nota 1000 e supervalorização do seu veículo usado. Deixa eu cumprimentar aqui os amigos, agradecer a presença. Alexandre, vamos torcer, né, velho? Para no fim de semana o negócio tá melhor. Exatamente, né? Ver esse final de semana aí dá alegria pro povo, né? Muito obrigado, Carlos, pelo convite. Gostei muito. Primeira vez aqui no VibraCast, foi sensacional. Muito obrigado, Alexandre. João, vamos lá que fim de semana tem que acabar com essa história de não ganhar o trio de ferro, né? Pois essa semana só a Série D deu alegria pra gente, mas a gente espera que o trio de ferro Sport jogue em casa, o Santa também. Isso. A gente espera que tenhamos mais alegrias e pelo menos umas 2 vitórias e um empatezinho, né? Tá na hora. Pra gente dar a resposta. E essa resposta tem que dar dentro de campo. Gente, muito obrigado quem acompanhou aqui o programa nessa terça-feira até o finalzinho, valeu. Manda o link aí pra rapaziada, quem tá afim de ver um bom balanço do que rolou e tá rolando das equipes no Campeonato Brasileiro. Amanhã, conosco no VibraCast, o presidente do esporte, Matheus Souto Maior, vai estar aqui na nossa mesa de debates pra gente conversar com ele sobre o Leão da Ilha do Retiro. Conto com a audiência de vocês. Valeu! Tchau, tchau.